O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nós vemos aqui a saída, agora um pouco de cena, de João Batista. Esse Evangelho está logo depois da tentação no deserto, escrito por São Mateus. Jesus é tentado no deserto, e depois que aquele período, aquele relato é encerrado, já começa imediatamente esse, dizendo: naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus volta para a Galiléia. A prisão de João aqui, ela acontece no momento exato do início da vida pública de Nosso Senhor. João, ele é o precursor, e ele vai preceder a Jesus Cristo em 4 momentos importantes da vida, da vida de ambos. Ele vai preceder Jesus no nascimento. João, ele é mais velho que Jesus, ele nasce 6 meses antes. Depois ele vai anteceder a Cristo na sua vida pública, na sua pregação. É ele quem vem primeiro a anunciar, pregar a conversão. Depois ele vai preceder Jesus Cristo na sua paixão, ou seja, ele vai sofrer, ele vai ser preso, vai ser perseguido. Depois ele vai sofrer, vai anteceder a Cristo na morte. Uma coisa João não antecede a Cristo, que é na ressurreição. Aí aqui a coisa muda de figura. Cristo é que será o primeiro dentre os mortos a ressuscitar. Vai transformar a morte em vida, e aqui ele passa à frente de São João Batista. Aquilo que João conquistou por defender a verdade, ele vai possuir, obter por prêmio, por recompensa, a vida eterna. Cristo, ele dá a sua vida por isso. Ele dá a sua vida porque pregou a verdade. A mesma coisa que João. João, ele prega a verdade. Ele anuncia a verdade. E por anunciar a verdade, ele mereceu do mundo a morte. O mundo que não a quer, o mundo que não a deseja. O mundo que prefere ficar nas suas dissimulações. E mundo, eu estou dizendo aqui, não o conjunto das coisas, mas eu estou dizendo o conjunto das pessoas. As pessoas que aqui habitam, as pessoas que são apegadas à fruição da vida, ao gozo das coisas terrenas, elas não desejam conhecer a verdade a fundo, não. Sobretudo quando a verdade começa a desagradá-las. Elas preferem, então, dissimular, fechar os olhos para a verdade e viver. É uma vida que mire somente na satisfação dos próprios prazeres, das suas próprias vontades. E qualquer um que venha tentar defender a verdade, colocar a verdade acima de qualquer coisa, essa pessoa certamente será perseguida. Não só no tempo de Jesus, mas em qualquer outro tempo. Antes de Cristo, em outra cultura, por exemplo, Sócrates foi morto por causa disso, porque ele defendia a verdade frente àqueles que dissimulavam, pervertidos, cegos. Nosso Senhor é a mesma coisa, depois deles tantos outros padecerão pelo mesmo suplício por causa da verdade.
E o que tem a verdade de tão incômodo, de tão extraordinário? A verdade, quando nós descobrimos a verdade, não temos como passar dela, senão dela direto para Deus. Não tem algo após ela. Quando nós vamos perscrutando, investigando alguma coisa, quando chegamos na verdade, falamos, não, isso aqui é isso de fato, pronto, acabou. O que está aqui embasando esse meu conhecimento? O que está aqui dando fundamento para essa minha certeza? É o próprio Deus. O fundamento da verdade é Deus. Uma pessoa que diz a verdade, quem disse isso não foi eu, foi um professor aí, filósofo, Olavo de Carvalho, ele disse que todo homem que diz a verdade, ele diz com autoridade divina. E a verdade, o que te dá essa autoridade para você dizer, por exemplo, que essa cadeira é essa cadeira? Ora, é evidente, é um fato, ela é uma cadeira e está pronto e acabado. Depois ela não tem mais nada. Ela é verdadeiro que ela é uma cadeira, porque ela existe. Quem defende a verdade, no final das contas, até mesmo sem saber, defende Deus. Quem fala a verdade, fala com autoridade divina. No mundo pervertido, que fechou os olhos para isso, para a luz que irradia da verdade, que não quer ver as coisas tal qual elas são, que não quer ver a si mesmo tal qual se é, essa pessoa, diante da menor fagulha dessa luz que nós chamamos de verdade, ela vai se espantar. E nesse espanto ela pode ter duas atitudes: ou ela adere à verdade, ou ela corre, foge da verdade, tenta apagar, fugir dessa luz o quanto ela puder. Cristo, no início de sua vida pública, ele vai para essa região a região lá do Mar da Galileia, para uma cidade chamada Cafarnaum. E é interessante que essa cidade, Cafarnaum, é uma cidade muito diversificada. Ela é uma cidade portuária, não é? Ou seja, é um lugar onde atrai muitas pessoas ali, muitas culturas ali. Tem um povo judeu, está atrelado ali à cultura judaica, mas não é uma cidade composta por uma população majoritariamente judaica. Há quem diga que em Cafarnaum apenas 1/3 da população era judia. E é para lá que Cristo vai. É aqui nessa cidade de Cafarnaum que Cristo começa a sua pregação. Ali ele realiza os seus milagres, ali ele começa a anunciar, em primeiro lugar, a conversão. A gente é tentado a pensar, quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, a preferência que Cristo dá para aqueles que estão à margem, ela é muito marcante. Jesus ele prefere os publicanos, Jesus ele prefere os doentes, Jesus ele prefere os pobres, os coxos, os aleijados, ou seja, Jesus prefere aquele tipo de gente que a maioria nem sequer se importava, estava à margem mesmo, eram completamente negligenciados. Isso é verdade. Jesus ele preza por esse povo, do mesmo jeito que aquele preza por essa terra que não era uma terra pura, totalmente judia. O pessoal ali que morava não era, na sua maioria, os filhos de Abraão, os membros até então do povo de Deus, do povo santo de Deus. Jesus começa aí, mas é aí que está. A gente acha, lendo os evangelhos, que pelo simples fato de alguém ser marginalizado, ela já alcançou a salvação. E não é bem assim. Dá a entender, muitas pessoas interpretam as coisas desse jeito. Pelo fato de ser pobre, pelo fato de ser publicano, pelo fato de ser isso ou aquilo, é como se a pessoa já fosse salva. Nós não podemos julgar, não podemos falar nada desse tipo de pessoas, não podemos nem sequer buscar convertê-los, porque não, eles têm um lugar preferido no coração de Cristo. É mesmo. Jesus disse, de fato, aqui mesmo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, ele vai dizer: os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Ele disse isso de fato. Mas o que ele está querendo dizer? Uma mulher só por ser meretriz, só pelo simples fato de meretriz ela está salva? O homem só por ele ser publicano, cobrador de impostos, trabalhador, funcionário do Império Romano, só por ele ser isso ele vai ser salvo? Claro que não. Por que Jesus disse que elas precederão no reino dos céus? Por que ele disse que eles, os publicanos, precederão os fariseus, os mestres da lei no reino dos céus? Porque os publicanos e as meretrizes foram mais generosas ao escutarem a palavra do Cristo. E
houve mais conversões entre os publicanos e as meretrizes do que entre o grupo dos fariseus. Tem a conversão aí que a gente começou a colocar ela debaixo do tapete e nós pouco fazemos menção a ela. Ele prefere Cafarnaum aqui. Cafarnaum está sendo eleita como uma cidade privilegiada por Cristo, uma cidade pagã. Ela é marginalizada, sobretudo por aqueles da Judéia. É o lugar onde o povo é misturado. O judeu não olha muito bem, com muito bons olhos, para essas misturas étnicas. Não gostam disso. Cafarnaum é uma cidade marginalizada pela cultura judaica, pela religião. Aqui começa. Mas no capítulo 11, Jesus ele vai virar para ela e vai dizer, no versículo 23, e Cafarnaum, e tu, Cafarnaum, elevar-te-ás ao céu? Ou seja, está perguntando, só porque eu comecei meu ministério aí, você já está tranquila, você vai levar ao céu? Ele vai dizer, será rebaixado ao inferno. Por que Jesus agora aqui, ele parece estar exaltando Cafarnaum, porque ele a escolhe para ser o lugar onde ele vai iniciar sua vida pública, mas, poucos capítulos depois, ele já vai começar a condenar Cafarnaum, dizendo, e tu, Cafarnaum, será rebaixado ao inferno. E ele completa, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que se fizeram em ti, certamente, provavelmente, Sodoma ainda existiria. Por que Jesus agora condena Cafarnaum? Porque Cafarnaum parece não ter se convertido. Por mais que Cristo tenha pregado, por mais que ele tenha realizado ali os seus milagres, ela não se converteu. Então não adianta vocês aí ficarem pensando que só pelo fato de existirem pessoas que vivem uma vida torta, elas estão salvas. Não é isso. Para ser salvo, precisamos fazer uma coisa, marginalizados ou não. Povo pagão ou povo do Sinédrio, todos nós temos que fazer uma coisa, fazer aquilo que Cristo foi pregar. Está dizendo aqui, daí em diante, versículo 17, Jesus começou a pregar dizendo, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Convertei-vos. Jesus pregava isso, convertei-vos. Em outras traduções, ele estava dizendo, fazei penitência, penitenciai-vos. Olha que interessante. Porque penitência e conversão são palavras relacionadas? E são quase a mesma coisa. A penitência, ela é um esforço que nós fazemos genuíno, sob o influxo de Deus, um esforço que nós fazemos para mudar a nossa vida. A penitência, ela é uma atitude de um coração convertido. Conversão é aquilo que nós, no trânsito, fazemos. A gente está numa via, fazemos uma conversão e mudamos de via. A gente está num estilo de vida e convertemos esse estilo de vida e mudamos o caminho, mudamos a via. A conversão, ela é esse movimento, né? Ela é o nome que nós damos para esse movimento. E o movimento em si, o ato, o fazer essa curva que nos muda de vida, chama-se penitência. É por meio da penitência que nós vamos nos matando aos poucos, nós vamos morrendo aos poucos. Morrendo por causa de quê? Não é morrer por morrer. A penitência não é abrir mão das minhas próprias vontades, sofrer, porque é doloroso abrir mão das próprias vontades. Não é abrir mão das minhas próprias vontades somente porque eu sou masoquista, quero sentir dor, quero sentir falta, etc. Não. É abrir mão das nossas próprias vontades, exorcizar de nós as nossas perversões em função de um caminho de lucidez, em função da verdade, em função do Cristo. Para seguir esse caminho que João seguiu. João morreu por causa de quê? Por causa da verdade, por causa do Cristo. E o que ele ganhou em volta? A vida é verdadeira. Nós é a mesma coisa, somos convidados a morrer todo dia, por meio da penitência. É renunciar a nós mesmos, sobretudo aquilo que em nós nos afasta de Deus. Pode até nos agradar, e agrada mesmo, mas nos afasta de Deus. Aquilo que nos agrada na terra não nos traz a vida no céu, muito pelo contrário. Aquilo que nos agrada aqui, muitas vezes nos atrai à morte. É aquela morte que também não finda. Ouçamos a pregação do Cristo. Ele começa dizendo isso para todos nós. Convertei-vos, ou seja, fazei penitência. Mudai a vossa vida. Enveredai num caminho de prática que agrade a Deus, independente se agrade a nós ou não.
independente se nós gostemos ou não, independente se nós fruiremos dessas ações agradáveis a Deus ou não. O que importa é que nós estaremos no caminho que nos garante a vida. Que assim como João, que imitou a Cristo em tudo, assim como João, possamos nós viver também, precedendo de algum modo, não é? Precedendo um Cristo, para que o Cristo passe à nossa frente, assim como passou à frente de João, e garanta a ele a vida, garanta a nós a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.